Paz do Senhor Jesus para todos nessa noite, com muito amor, com muito carinho, com muita humildade de Deus para a nossa vida. Amados de Deus, nessa noite eu venho comunicar a palavra de Deus para a nossa vida às 10 horas e alguns minutos da noite, né? Eu creio que você que está em casa agora, largou do seu trabalho, você que passou o dia trabalhando, você que passou o dia numa consulta médica, você que se encontra internado, você que se encontra agora com problema de uma depressão dentro de casa, você que se encontra agora um problema no casamento, um problema com filho dentro de um presídio, um problema com filhos sobre as drogas, não é? São tantas coisas na nossa vida que abala o psicólogo, o sentimento, as vidas, né? São tantas coisas, mas eu quero lhe falar uma coisa nessa noite, amado de Deus, que acima de todas essas coisas há um Deus que está nos vendo neste momento através deste aparelho e dessas palavras que estão chegando dentro da tua casa hoje. Que eu sei que no meio de tanta as dificuldades, se lembre que existe um Deus que não desiste de nós. Vamos orar a Deus nesse momento, amados de Deus. Eu tenho sede da palavra de Deus. Tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai bendito, amado Deus, obrigado, Jesus, nesse momento. Graça nós te damos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, Pai, a nossa noite. Abençoa nossos lares, os familiares. Abençoa aqueles que estão no leito de um hospital, aqueles que estão, Senhor, no UTI, no CTI, UTI, aqueles que estão na intubação, aqueles que estão sedados. Pai bendito, entre agora com providência na saúde. Toca agora, Senhor, na vida daqueles que precisam, Deus Pai, de um milagre diante do teu altar, Senhor. Derrama a tua graça, Jesus, Pai, neste momento, porque tu és fiel para fazer isso, Deus Pai. Amado Jesus, nesse momento, aqui nós estamos, Senhor, te pedindo agora, pelos que estão nos montes, orando, pelos que estão, Senhor, chorando, pelos que estão, Senhor, internados, presos. Pai bendito, passando por uma consequências de alguns erros que têm cometido. Pai amados, que estão te pedindo perdão neste momento. Ajuda eles, que eles não possam mais cair nesse laço, mas transforma essas vidas, Pai. Pai bendito, eu te apresento as autoridades, todas as autoridades, seja qual for ela, constituída por ti, Senhor, para abençoar teu povo. Pai bendito, eu te apresento teu filho Marcos Rezende, teu filho Selmo, toda a família do teu filho Marcos Rezende, toda a família do meu velho também diácono Anselmo, toda a família, Senhor Deus, Pai bendito, de cada um, Senhor, do Zap,
Pai amado, onde vão ouvir esta palavra também a todos, Pai bendito, do planeta Terra, Pai. Ó Deus, que teus filhos possam ouvir e guardar a tua palavra no coração. Eu profetizo saúde sobre eles. Saúde, Senhor, na vida de cada um nesta noite. Fala conosco através da sua palavra. Obrigado, Senhor, neste momento. São tantas as indagações para uma só palavra. Ó Deus, bendito e amado Senhor Jesus, veja minha esposa, veja seus filhos da sabedoria, vejo outros filhos que estão no Rio de Janeiro, como o David, a Deise e a Tatiane. Pai bendito, veja nossos filhos, Pai. Abençoa todos. Veja minha mãe, Pai bendito, minha sogra, sogro, a família da Rafaela. Abençoa esta mulher cada dia e também a todas as mulheres, Pai. Veja minha irmã Janaína, seu esposo Marcos Rezende. Pai bendito, veja a diaconisa Marisa, seu esposo Anselmo. Pai bendito, e a todos os pastores da face da terra, a todos, Pai, aqueles que estão fracos na caminhada, aqueles que estão precisando, Senhor, meu Deus, Pai amado, de um milagre neste momento. Levanta, Senhor, Pai amado, ó Jesus, que nós podemos ter a sua força, que o Senhor andou na terra e não desistiu e se entregou para o seu Pai por amor de nós. E o Senhor se entregou como ovelha muda também, Pai bendito, mas não negou os seus mandamentos para que nós possamos estar aqui. Obrigado, Jesus, nessa madrugada. Veja aquelas bênçãos que faltam chegar. Veja, Senhor, meu Deus, aquela saúde que está abalada. Veja, Deus, Pai bendito, as nossas contas. Veja, Jesus, Pai, o que nós te pedimos nessa madrugada, Senhor. Vai derramando, Senhor Jesus, Pai, um milagre dentro dos lares, nas casas, nas famílias. Ó Deus, Pai bendito, eu te peço agora, neste momento, pelo poder do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados de Deus, nesse momento é um momento único, um momento de Deus que nós não temos ele a todos os momentos. É esse momento que nós podemos penhorar esse momento tão gostoso nas nossas vidas, chegando uma madrugada aqui no interior de Moreno. Perdão vocês, tá? Aqui no interior de Moreno, aonde muita gente já estão dormindo, outros estão ouvindo a palavra, outros estão lendo a palavra. Eu creio neste momento. Então eu venho aqui, numa noite dessa, para te falar do amor do Senhor Jesus nessa noite. Né? É uma noite dada por Deus para nós. Vamos louvar um corinho para Jesus, né, gente? Nessa noite. Ele é digno de toda adoração nesse momento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar um hino de número 467 nessa noite. Louvado seja Deus. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo um caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo na nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, as montanhas o mestre te vê. Solta o cabo na nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com ele seguro será. Pode tu recordar maravilha sem paz, no deserto a um povo faltou, e o mesmo poder ele sempre terás, pois não muda e não falharás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu eco tirar, sobre as ondas poderos andar. Solta o cabo na nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Louvado seja Deus, gente. Com muito amor, com muito carinho, né? A gente, uma hora dessa, ter um carinho de louvar para Jesus, um hino tão gostoso, né? Solta o cabo na nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. É coisa boa a gente ter a fé com Deus, acreditar e saber que Jesus está nas ondas, por cima dela, andando e acalmando a tempestade para dar vitória a nós. Sempre nós somos vitoriosos, sabia, gente? Sempre nós somos protegidos por Deus. A gente nunca estamos sozinhos, sempre estamos protegidos por Ele. Então não podemos ter medo de nada. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para nossas vidas nessa noite. No livro de Efésios, louvado seja Deus. Eu
quero deixar aqui no livro de Efésios, capítulo de número 2 de Efésios, para nós nessa madrugada, uma palavra de Deus para nós, que diz assim: rogo vós, pois, eu, o preço do Senhor, rogo vós, pois, eu, preso no Senhor, e andei como e digno de vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, e suportando vós uns aos outros em amor. Louvado seja Deus. No versículo de número 2, no versículo 3 do capítulo 2, diz que procurando guardar a unidade do Espírito pelo versículo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Louvado seja Deus. Um só Deus, e é Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida dos dons de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo e os cativeiros e deu dom aos homens. Louvado seja Deus. Ora, isto ele subiu, e quem é, e não quem também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele mesmo deu um para um apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Louvado seja Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e verão perfeito a medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais menino inconstante, levando em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, segundo a verdade em amor, crescemos em todo aquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem enjustado, ligado pelo auxílio de todas as injustas, segundo a justa e operação de cada parte, faz aumento do corpo
para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Até o versículo do número 16, eu meditando aqui, Paulo falando aqui claramente que no versículo 4, né? Versículo 4, no capítulo 4, ele falando, o Senhor, o que andei como é digno, né? Quando ele diz, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andei como indigno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor perfeito. Amados de Deus, filhos de Deus, nessa madrugada chegamos que nós devemos suportar uns aos outros com um amor perfeito, entender uns aos outros na hora das suas necessidades, na hora da sua tristeza ou na hora do seu desespero, que nós podemos suportar, entender, amar, não é? Orar pelos nossos irmãos. Coisa boa a gente andar com sinceridade um para com o outro, porque nós precisamos dos nossos irmãos. Aquele que às vezes a gente acha que não precisa dele é o mais que você vai precisar dele. Porque eu fico olhando uma coisa que Pedro ele nega Jesus por 3 vezes. Agora imagina Jesus lá na frente, perdoando Pedro e dizendo, Pedro, eu te darei a chave do céu, e o que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E Pedro vai pregar, salva 3.000 vidas dentro de uma pregação. Imagina o resto da vida de Pedro. Imagina aquele obreiro que você tem na sua igreja, que você acha que é o mais complicado de entender ele ou de ele entender você. Esse é que você tem que ter mais cuidado, mais mansidão, com mais amor, para você suportar a agonia daquele obreiro que ele está passando naquela situação. Porque quando a gente vê isso, a gente vê claramente dentro do texto falando suportar uns ao outro como a si mesmo. Quando Paulo está se expressando dentro desse assunto, ele está falando sobre ele também. Porque suportar uns ao outro não é fácil, irmão. Mas quando a gente estamos em espírito com Deus, a gente procura suportar e andar em amor, como está lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e pregoar vós o bem. É assim que a gente temos que ser. Nós temos que amar, porque se nós somos luz do mundo, então as trevas, ela tem que correr, tem que se afastar, porque a luz, quando chega, os escorpiões, as caranguejeiras,
os ratos, as baratas. Ela procura seus lugares. E a luz, ela brilha, ela tem claridão para salvar aquele que está no escuro. Se tem alguém, amigo, irmão seu que está no escuro, você é luz, você não pode tomar esta luz para você só. Você tem que mostrar a seu irmão a luz de Jesus na sua vida, para que possa contagiar ele e o brilho cair sobre ele e ele fazer alguém brilhar também. Se deu para entender isso aí? É chamado o amor de Jesus Cristo em nossas vidas, amado de Deus. É esse amor. Então, quando eu fico olhando dentro desse texto, em Efésios capítulo 4, veja que os dons, ele diz, o Espírito é o mesmo. Agora, o dom, eu chamei cada um para uma vocação. Nem todo pode ser pastor, nem todo pode ser médico, nem todo pode ser juiz, nem todo pode ser gari, nem todo pode ser predeiro, nem todo pode ser pintor, nem todo pode ser servente. Mas para cada um, nem todo pode ser porteiro. Às vezes uma pessoa não quer ser um servente, não quer ser um porteiro, não quer ser um auxiliar, sabendo que aí é uma função tão importante. Porque às vezes o camarada ele é juiz, mas ele não pode ser servente, porque ele não tem condições de ser um servente. E você é um servente, e na sua autoridade de servente, você está sendo ali galardoado por Deus pela sua função. Porque tem alguém que olha para você e queria ser um servente como você e não consegue. Talvez ele pode dizer assim, eu tenho estudo, mas não tenho uma força. É como você pode ter a força, mas não tem um estudo. Aí Deus fez o conjunto, fez ele como um estudo e você como uma força. Não é? Para que os dois se unam e suportem um ao outro e o barco vai embora. E a construção é feita e o amor é derramado de Jesus na nossa vida, amado de Deus. É, é essas coisas que Jesus estava falando. Né? O médico precisa do predeiro, o predeiro precisa do médico, o pastor precisa do auxiliar. E o auxiliar precisa do pastor, porque nem todo tempo o pastor vai estar numa esquina pregando e o auxiliar vai estar lá. Nem todo tempo o pastor vai estar numa porta como porteiro, mas lá vai estar o porteiro ali na sua função, usado pelo Jesus Cristo e cheio de poder, empatando Satanás a entrar para perturbar as ovelhas de Deus. Então valorize o cargo, a chamada que Deus te colocou na tua vida. Valorize. Não fique se reclamando, não fique dizendo assim, porque fulano é pastor, fulano é presbítero e eu estou aqui, é porque fulano é juiz e eu sou um servente, sou um gari. Valorize, porque Jesus, ele está lhe sustentando naquilo que você foi chamado. Ele está lhe sustentando, sabia disso? Medita no texto, amado de Deus. Medita no texto e veja como Jesus Cristo, ele trabalha na humildade, não é? Como ele trabalha na humildade. É uma coisa tão gostosa, não é? É tão gostosa. É que quando você vai olhar direito e vai dizer assim, tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Porque tudo foi Deus que fez, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é com ele. Ele que sabeu dividir. Nem todo pode ser macaco, nem todo pode ser leão. Ele fez cada um no seu lugar. Ele te fez e te chamou no teu lugar. Valorize essa chamada. Agradeça a Deus.
Agradeça. Porque quando ele diz no versículo 4 do capítulo 4 de Efésios, ele está falando aqui, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Não é? Ele estava falando, Paulo dizendo assim, olha, um só corpo, um só espírito, não existe dois nem três para estar essa dissensão, para estar essa confusão, para estar essa arenga, não é? Aqui na minha igreja aqui tem que ser assim, o batismo é assim, a outra diz a mim o batismo é assim, a outra diz aqui é assim, não é assim e nem assim, é do jeito que Deus te chamou. Ame. Você tem que deixar de ser uma pessoa, aquela pessoa querendo ser só você, só a tua igreja, só você que acha. Enquanto ele está dizendo aqui, só um Espírito, só um. O Espírito que está na tua, está na minha. O Espírito que está na tua vida, ele está na minha. Agora, se ele me deu, Paulo estava dizendo, a vocação e me chamou, como Paulo pegou o lenço e mandou o presbítero Barnabé levar aquele lenço lá na casa do camarada e derramou a cura lá. E Pedro questionou e perguntou, quem é esse? Por que essa autoridade? Aquela confusão toda de Pedro com Paulo, porque Paulo ele tinha dois registros, romano e o outro registro judeu, né? Então quer dizer que seja que isso trouxe uma confusão pela caminhada que Paulo tinha caminhado, pelo que ele fez, pelo que ele praticou, e agora ele vem falando de Jesus e recebe o dom do batismo de Jesus Cristo. É que eu acho lindo nisso daí, Jesus Cristo trabalhando e olhando para todos e dizendo assim, quem faz sou eu, não é você que faz nada, sou eu que faço, sou eu que preencho os vazios, sou eu que complico, sou eu que descomplico, sou eu que pego o derrotado, faço um vencedor, sou eu que pego as coisas loucas desse mundo, né? E faço ser um vencedor na terra. É isso que Jesus é, gente. Ele é lindo, né? Ele é soberano para fazer isso. Louvado seja Deus. Então, a gente vê que Jesus Cristo, ele é tão grande, não é? Coisas gostosas. Nós temos que ter amor para com o outro, não é? Nós temos que amar de verdade. Nós temos que ter carinho de verdade para com o outro. Porque em Efésios capítulo 5, ele fala aqui, sede, pois, imitador de Deus. É com humildade, é com amor, é com sinceridade, não é? É com carinho. Quando ele diz, sede, pois, imitador de Deus como um filho amado. O que é um filho amado para você? Como é que você está sendo um filho amado para tua mãe, para teu pai? Não é, gente? Como é que você está sendo esse filhão? Se você for bom filho, então você está entendendo o que eu estou falando. Você vai olhar para dentro de casa, vai ver um só corpo, um só espírito, um só batismo, um só pai, só harmonia, mesmo na dor, na alegria, no sofrimento, mas sempre amor. É amor. É o amor de Deus na nossa vida. É esse amor. Porque Jesus aqui, quando ele fala, sede, pois, imitador de Deus como filho amado,
não é? Se você olhar em Efésios, no capítulo 4, terminando no versículo de número 32, você vai ver que aquele diz, Paulo falando, dizendo assim: antes sede um para com o outro, bendigno e misericordioso e perdoando vós um ao outro também. Deus vos perdoou em Cristo. Olha para aí. É, sabe, a Bíblia é uma coisa tão gostosa, tão linda, tão maravilhosa, explicando claramente o que está falando aqui. Antes sede um para com o outro, bendigo, misericordioso, perdoando vós um ao outro, como também Deus vos perdoou em Cristo. Gente, é coisa que a gente temos que perdoar, amar de verdade. Não é? Não é somente dizer assim, eu te perdoo, tu lá e eu cá não. Vamos lá, chega lá, solta uma sementezinha lá, coloca lá um negocinho, ajeita, sabe? Vai lá e vai jogando aquela mágoa fora, vai tirando Satanás. Porque até hoje um que não conseguiu, não conseguiu. Ele sempre vem com as suas historinhas se transfigurando em bonzinho, em amorzinho, né? Nem digno falar no nome desse Zé Esquerda aqui, tá? Que ele não tem amor, porque o amor verdadeiro, aquele negocinho dizer assim, eu te perdoo, mas tu lá e o cara, não. Eu te perdoo e eu vou lá onde está você. Porque quando Pedro, vamos lá, Pedro nega Jesus por 3 vezes, né, gente? Viu lá Jesus, lá, nossa, passando pela prova, e de repente Jesus ressuscita, Jesus vai lá na praia. Jesus podia dizer assim: Pedro, eu te perdoo, mas tu lá e o cara, não quero conversa contigo. É assim. Mas foi assim? Pedro fez ao contrário. Jesus fez ao contrário. Ele disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: agapaô. Pedro, tu me ama? Agapaô. Pedro, tu me ama? Ele disse: tu sabe. Pedro estava tão oprimido, tão errado, que ele disse: eu não sei se eu te amo, eu sou muito falho, eu errei, pequei, falei demais. Aí Jesus disse assim: se tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Ele disse: então agora eu vou, Senhor. Ele disse: tu sabe, é que Pedro amava Jesus, mas Pedro estava com vergonha do que ele fez. Deu para entender? Tem momento que aquele amigo teu, ele fez um algo e está com vergonha. Se você puder chegar lá, chega lá. Chega lá. Eu sei que é fácil, é duro, mas se duro é para quebrar, o duro com a marretada na cabeça do inferno, para que a vitória chegue na nossa vida, gente. É, por isso que saindo do capítulo 4, do versículo 32, onde a gente leu, então a gente vê que no capítulo 5, a gente vê que ser depois imitador de Deus como um filho amado. Aí ele diz assim, no versículo 2, andar em que? Em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Será que nós era bonzinho para que Jesus morresse por nós numa cruz, fosse como ovelha muda que não tinha pecado, não tinha defeito, não tem nada de errado nele, ele é santo, ele é poderosamente limpo, puro, dos puros. Ele não olhou pela nossa imundícia, pela nossa talpa.
pelo nosso pecado. Nós era uma trapa de imundiça, de pecado. Até hoje nós erramos, pecamos, falhamos. E Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele se entregou por nós. Se você tem como ajudar alguém aqui, ainda está em tempo de você investir na vida de alguém. Ainda está em tempo de você investir na vida daquele que Deus tem plano, que Deus chamou, porque daqui nós não leva nada, tudo vai ficar. Mas aquilo que você fizer, Jesus vai te revestir de acordo com o que você está fazendo de bom. Seja assim, não perca tempo. Abraça essa ideia, esta palavra santa. Então deixa eu orar por você nessa noite. Deus Pai querido, bendito Deus Todo-Poderoso, nessa noite. Abençoa todos pelo poder do teu nome. Eu te peço, Pai, dás uma madrugada de paz, abençoando todo, abre as portas das bênçãos, da vitória, abençoando do amor, da paz, da humildade, do carinho. Pai bendito, perdoa nossas falhas, nossos erros. Pai, restitui aquilo que foi quebrado, derramando a tua graça. E eu te peço pela vida de todos nessa madrugada, que seja concedido uma terça-feira de bênçãos, de vitória e de resposta caída das tuas mãos sobre nós. Em teu nome. Amém, Jesus. O amor do nosso Senhor Jesus e a paz do nosso Deus e as doces e as grandes divinas consolação, com a grande comunhão do Espírito Santo, esteja dentro da tua casa, desde agora para todo sempre. Diga assim, amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Está chegando vitória aí, creia nisso. Amém? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né, gente? Eu quero, terminando agora, louvado seja Deus, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Onde é que eu aperto? Louvado seja Deus, gente. Graças a paz. Beijão para todos.